Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre as mudanças do estado físico da matéria. Conforme o que já comentamos na aula anterior, a matéria ela se encontra em três diferentes estados físicos ou de agregação básica da matéria, que são sólido, líquido e o gasoso. Eles diferenciam exatamente pela organização das suas partículas que constituem, ou seja, pela sua agregação, se estão próximas ou se estão afastadas umas das outras. Lembrando que no estado sólido, as partículas encontram-se mais juntas, mais próximas, mais unidas. Já no estado líquido, ela possui maior liberdade de movimentação e no estado gasoso estão bem mais afastadas uma das outras. Elas movem-se livremente. Todas as substâncias elas podem ser encontradas nesses três estados físicos. Elas dependem apenas de duas grandezas, que é a temperatura e a pressão. Modificando essas duas grandezas, podemos mudar o seu estado físico de agregação das substâncias. Vamos analisar agora essas mudanças de estados físicos na nossa próxima imagem. Vamos analisar primeiramente a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Para que uma substância ela passe de um estado sólido para o estado líquido, ela é necessário que ela receba calor, ou seja, aumente a sua temperatura. O aquecimento ela provoca uma mudança no seu estado físico. A essa mudança nós chamamos de fusão. A temperatura ela não aumenta quando está acontecendo a fusão. Isso é, somente depois que toda a substância passa para o estado líquido e que a temperatura volte a aumentar, ok? Vamos analisar agora o nosso caminho inverso, que é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido. Para que uma substância passe do estado líquido para o estado sólido, é necessário que ela perca calor, ou seja, diminua a sua temperatura. O resfriamento, ela provoca uma mudança no seu estado físico também. A essa mudança, nós chamamos agora de solidificação. Quando a substância, lembrando que estamos falando do estado líquido, indica a solidificação, a temperatura ela fica inalterada, até que a totalidade esteja no estado sólido, tá? E só depois essa temperatura continua a baixar. Vamos agora à nossa próxima imagem, que envolve uma substância que agora está no estado líquido para o estado gasoso. Para que uma substância passe do estado líquido para o estado gasoso, é necessário que ela também receba calor, ou seja, aumente a sua temperatura. Se o aumento da temperatura ele for realizado lentamente, nós chamamos de evaporação. Esse processo ocorre de maneira bem lenta à temperatura ambiente. Pode se tornar, como exemplo, a evaporação da água, de roupas que nós deixamos no varal para secar. Se essa realização do aquecimento for mais rápido, nós chamamos de ebulição, ok? A ebulição, ela é um processo mais rápido, que ocorre a uma temperatura fixa. Tal processo, ele é facilmente observado quando colocamos a água para ferver, ok? O aquecimento provoca uma mudança no seu estado físico. A essa mudança, agora nós chamamos de vaporização. Vamos analisar agora o caminho inverso, que é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Para que uma substância passe do estado gasoso para o estado líquido, é necessário que ela perca calor, ou seja,
vai diminuir a sua temperatura. O resfriamento, ele vai provocar uma mudança no seu estado físico. A essa mudança agora nós chamamos de liquefação, ou também conhecida como condensação. E por fim nós temos a nossa última mudança de estado físico, que iremos ver na nossa próxima imagem, que é conhecida como sublimação, que é a passagem de uma substância direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, ou do estado gasoso para o estado sólido, ok? Tal processo só ocorre em condições adequadas de pressão e temperatura. Nós temos como exemplo a naftalina, o dióxido de carbono sólido, conhecido também como gelo seco. A naftalina, que vocês conhecem, ela é mais comum ser utilizada entre as roupas e como remédio de insetos. O processo de sublimação ocorre nessas substâncias à medida que vai perdendo seu peso lentamente, ok? O naftaleno, ele vai vaporizando lentamente, convertendo-se esse gás devido à baixa temperatura e pressão. O gelo seco, que eu também citei como exemplo de sublimação, pode ser usado em muitas coisas, como por exemplo em sorveterias, para ajudar a manter o sorvete bem mais gelado. Ele também é usado muito em indústrias de transporte de medicamentos, de alimentação e também na produção de bebidas, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula!